O Atlântico Central não era um oceano, era um abismo de terror. Em maio de 1943, cada navio mercante que navegava pela vasta escuridão do Buraco Negro sentia a ameaça invisível abaixo de sua quilha. A linha de vida que sustentava a Grã-Bretanha estava sendo cortada, navio após navio. A sensação de abandono no meio do mar era total. A máquina de guerra do almirante Karl Dönitz atingira seu pico de eficiência brutal. Com 116 U-boats em patrulha, as matilhas de lobos operavam com uma fome insaciável. Os números eram um atestado de falência aliado: 82 navios afundados apenas em março. As perdas eram insustentáveis e a Marinha Britânica confessava: nunca estivemos tão perto da derrota. O Buraco Negro era o pesadelo tático. Era a única área do Atlântico que permanecia além do alcance da cobertura aérea baseada em terra. Ali, os submarinos emergiam à vontade, recarregavam baterias e atacavam comboios indefesos. Era um corredor da morte onde a única defesa era a sorte. A crise exigia aeronaves persistentes sobre o mar. A solução existia, mas era humilhante demais para ser aceita pelo alto comando naval. O programa de porta-aviões de escolta, navios lentos e pequenos convertidos a partir de cascos mercantes, foi recebido com desprezo e sarcasmo. O chefe de operações navais e o secretário da Marinha ridicularizavam essas embarcações. Eles insistiam que esses navios eram obsoletos, lentos demais para escapar de qualquer ameaça e armadilhas da morte flutuantes. A doutrina naval exigia velocidade, armadura e poder de ataque maciço. Estes navios tinham apenas um convés de madeira aparafusado a um casco comercial. Mas, se a lógica e os almirantes estavam certos ao classificá-los como descartáveis, como a resposta para a crise estava prestes a vir exatamente de um desses navios desajeitados, desafiando toda a sabedoria militar estabelecida, o dia 22 de maio de 1943 não parecia diferente de qualquer outro dia cinzento no Atlântico Norte, exceto pela urgência mortal que pairava sobre as ondas. A 30 graus de latitude norte, o tenente-comandante William Drain estava em uma corrida contra o tempo e contra a profundidade. Seus olhos presos à forma escura que cortava a água, sabiam que o Viking 1169 havia iniciado o mergulho de emergência. O ar comprimido sibilava ruidosamente enquanto a água invadia os tanques de lastro do submarino alemão. Drain tinha menos de 90 segundos antes que o alvo desaparecesse. A adrenalina era a única coisa que mantinha o Avenger estável enquanto ele mergulhava de 600 para 300 pés. O radiooperador gritava às distâncias, enquanto o artilheiro da torre mantinha sua arma apontada para a tripulação do canhão de convés do U-Boat, que tentava desesperadamente armar sua defesa. O cálculo de Drain era uma questão de física e sobrevivência. Um erro de poucos metros significaria a falha do ataque ou a destruição do próprio Avenger, apanhado na explosão. 2 cargas de profundidade foram liberadas do compartimento de bombas do Avenger. Elas entraram na água 15 pés atrás da torre de comando do submarino. 4 segundos se arrastaram como horas. Então, a detonação. Cerca de 450 libras de Torpex, explodindo a 100 pés de profundidade, lançaram 2 geysers brancos em direção ao céu. O U-Boat tremeu violentamente. A popa se levantou parcialmente e o óleo começou a se espalhar pela superfície em uma mancha crescente. Drain circulou por cima, observando os marinheiros alemães rastejarem para fora da escotilha. O submarino estava condenado, seu casco de pressão comprometido. Não poderia mais mergulhar. O comandante alemão tomou a única decisão possível: abandonar o navio. Minutos depois, 47 submarinistas flutuavam em seus coletes salva-vidas, observando sua embarcação afundar. O contratorpedeiro canadense HMCS Saint Laurent se moveu para resgatar os sobreviventes. Este abate marcou um ponto de virada que poucos na Marinha dos Eureus haviam previsto. O Avenger de Drain voou a partir da USS Bogue, um porta-aviões de escolta. O almirantado havia descartado navios como a Bogue apenas 3 anos antes, chamando-os de lentos, vulneráveis e pequenos demais para importar na guerra naval moderna. A lógica naval enfatizava velocidade e poder de ataque. Os grandes porta-aviões de frota podiam lançar ataques maciços e fugir a 30 nós. Eles tinham blindagem. A Bogue,
Convertida de um casco mercante em menos de 8 meses, mal chegava a 16 nós. Não tinha blindagem, carregava apenas 2 dúzias de aeronaves. A tripulação, consciente da vulnerabilidade do navio, inventou o apelido para a designação CVE, combustível, vulnerável e descartável. No entanto, o presidente Franklin Roosevelt havia ignorado a oposição explícita do chefe de operações navais e insistido no programa de conversão. Roosevelt compreendeu algo que os oficiais navais não viam. A Batalha do Atlântico não era uma luta entre frotas. Era uma luta entre submarinos e navios mercantes. O que era necessário não era poder de ataque maciço, mas sim presença e persistência. Um pequeno e lento CVE poderia patrulhar uma área por semanas, fornecendo cobertura contínua, algo que um porta-aviões rápido e caro não poderia fazer de forma sustentável. A vitória do U-569 foi a validação desse conceito. Mas, embora da aeronave da Bogue tivesse provado a eficácia do CVE, a doutrina operacional ainda estava errada. O navio havia sido enviado para o Atlântico com um plano que quase garantiu seu fracasso, e a Marinha estava prestes a encerrar todo o programa. Próxima parte. O que impediu a Bogue de afundar qualquer submarino nas primeiras 3 travessias e, como uma mudança de tática, vinda do alto comando, transformou um navio descartável no caçador mais letal do oceano. Apesar da vitória inicial contra o U-569, o início da carreira da Bogue foi marcado pela frustração. Nas suas primeiras 3 travessias no Atlântico, entre março e abril de 1943, o porta-aviões de escolta operou sob a doutrina naval padrão: acompanhar comboios, fornecendo cobertura aérea defensiva. O plano parecia lógico, mas no campo de batalha era inútil. Os aviões da Bogue voavam em padrões de busca à frente dos comboios. Quando detectavam um submarino na superfície, os U-boats simplesmente mergulhavam. Os navios de escolta não tinham armas eficazes para atacar alvos submersos de forma confiável. Os submarinistas alemães esperavam pacientemente no fundo, ouvindo o comboio passar, e então emergiam por trás para atacar navios desprotegidos. Em 3 meses de travessias exaustivas, a Bogue não conseguiu afundar um único submarino. O resultado foi um desastre tático. Os críticos na Marinha, aqueles mesmos almirantes que haviam se oposto à sua construção, apontaram para esses dados como prova de que os CVEs eram um fracasso. Eles eram lentos demais para perseguir, pequenos demais para carregar aeronaves suficientes para uma busca eficaz, e, acima de tudo, vulneráveis demais para serem arriscados em operações ofensivas. O Bureau de Aeronáutica já estava redigindo um relatório recomendando o encerramento do programa assim que os contratos existentes fossem concluídos. A Bogue estava à beira de ser rotulada como o maior erro estratégico da Marinha. Mas a Marinha tinha um comandante em chefe com visão: o almirante Ernest King. King estava observando de perto os britânicos, que experimentavam táticas de hunter-killer, caçador-assassino. Em vez de amarrar os CVEs à defesa estática de comboios, os britânicos os enviavam para áreas onde a inteligência indicava alta atividade submarina. Em maio de 1943, King ordenou a mudança de doutrina para a frota americana. A USS Bogue foi designada como o núcleo do primeiro grupo Hunter-Killer dos Anam-Iwa. Acompanhada por 4 destroyers, ela partiu de Norfolk com ordens claras: procurar e destruir. O capitão Short, comandante da Bogue, recebeu liberdade total para perseguir qualquer contato. A transformação de defensor para caçador foi imediata e guiada pela inteligência. A decodificação Enigma e o equipamento de radiogoniometria de alta frequência, HFDF, guiavam o grupo diretamente para as áreas de concentração alemã. Em 21 de maio, o HFDF detectou transmissões de rádio de um grupo massivo, o Wolfpack Mosel, composto por 21 submarinos, se reunindo para aniquilar um comboio. O tenente-comandante Drain e seus Avengers foram lançados. Eles encontraram o U-231 na superfície, recarregando baterias. As cargas de profundidade danificaram os transmissores de rádio do submarino, forçando-o a abortar a patrulha. No dia seguinte, veio o U-569. O sucesso não foi mais acidental, mas sim sistemático.
O comando da BOG recebeu novas ordens. Não mais escoltas. Somente operações Hunter-Killer. O navio descartável havia se tornado o predador. Refletindo sobre a ousadia dessa mudança, qual foi, na sua opinião, a decisão mais arriscada da Marinha na Segunda Guerra Mundial? Deixe seu comentário. E se você apoia a história desses homens que ousaram desafiar a doutrina para vencer a guerra, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever no canal. Próxima parte. O que aconteceu quando a BOG foi liberada para caçar? Em um mês, o oceano se transformou, e a Alemanha pagou um preço brutal por subestimar a persistência americana. A liberação da USS BOG para a caça desencadeou uma das viradas mais rápidas e sangrentas da Segunda Guerra Mundial. O mês de maio de 1943 foi imediatamente batizado pelos submarinistas alemães de Black May, Maio Negro. A carnificina foi inédita. 41 U-boats foram afundados em um único mês. A BOG e seus grupos irmãos demonstraram que a cobertura aérea contínua, combinada com a inteligência, era a resposta que o Atlântico precisava. A eficácia não residia apenas nos abates individuais. O grupo Hunter-Killer da BOG começou a desmantelar a espinha dorsal logística das matilhas de lobos. A prioridade era eliminar os cruciais U-Tankers, tipo 14, apelidados pelos alemães de Milk Cows, vacas leiteiras. Esses submarinos-tanque carregavam 700 toneladas de combustível, torpedos e suprimentos, permitindo que uma dúzia de U-boats operasse a milhares de milhas de suas bases. Com a BOG e outros CVEs patrulhando as áreas de reabastecimento, os Milk Cows se tornaram alvos fáceis. A destruição de 5 desses petroleiros submarinos em maio e junho de 1943 foi um golpe estratégico devastador. Sem eles, o alcance operacional dos U-boats desmoronou. Eles não podiam mais alcançar os lucrativos campos de caça no Caribe ou no Atlântico Central distante, sendo forçados a operar perto das costas europeias, onde as defesas aliadas eram mais fortes. Como pode uma simples mudança tática, aliada a um navio que a Marinha considerava inútil, ter um impacto tão imediato e destrutivo? O impacto psicológico sobre as tripulações alemãs foi igualmente paralisante. Submarinos que antes emergiam livremente para recarregar baterias sob a escuridão, agora encontravam-se instantaneamente iluminados por aeronaves equipadas com o novo radar centimétrico, que podia detectar um periscópio ou um casco na superfície mesmo sob nevoeiro ou escuridão total. Os caçadores se tornaram a caça. Submarinos que antes conseguiam múltiplos abates por patrulha, agora lutavam apenas pela sobrevivência. O moral despencou. Em 5 de junho de 1943, aeronaves da BOG encontraram o U-217 reabastecendo em um Milk Cow. Os Avengers atacaram ambos na superfície e o U-217 afundou com toda a tripulação. Uma semana depois, o U-118 foi pego tentando carregar baterias. O mergulho foi lento demais. Em julho, a BOG fez 2 baixas em um único dia. O padrão era claro. Onde os CVEs caçavam, os U-boats morriam. A catástrofe forçou a rendição tática. Em 24 de maio de 1943, o almirante Dönitz, comandante da frota de U-boats, enviou uma mensagem criptografada, amarga e sem precedentes, ordenando a todos os submarinos que se retirassem das rotas de comboio do Atlântico Norte. A ofensiva submarina alemã, que havia ameaçado estrangular a Grã-Bretanha por 3 anos, foi quebrada em 3 semanas. O Atlântico havia sido salvo, mas Dönitz era um estrategista obstinado. Ele não aceitou a derrota final. Ele canalizou a engenharia e a capacidade industrial alemã para o desenvolvimento de um novo tipo de submarino, o revolucionário Tipo 21. Este U-Boat Electro, com baterias aprimoradas e casco aerodinâmico, prometia alcançar 17 nós submerso, mais rápido do que a maioria dos navios de escolta aliados. Se o Tipo 21 fosse implantado em massa, ele poderia novamente virar a mesa, eliminando a vulnerabilidade que os CVEs exploravam. A Marinha Americana precisava de uma resposta em escala industrial para garantir que a vitória de maio não fosse revertida por uma inovação tecnológica alemã. A batalha tática havia terminado, mas a corrida industrial estava prestes a explodir. A resposta americana à ameaça do Tipo 21 alemão e a necessidade de consolidar a vitória no Atlântico não veio dos almirantes, mas sim de um industrial civil, Henry Kaiser.
Ele não tinha qualquer experiência prévia em construção naval, mas tinha uma visão implacável de produção em massa. Kaiser não via navios como obras-primas artesanais, ele os via como produtos manufaturados. A Marinha, acostumada a anos de construção meticulosa, considerava na abordagem de Kaiser uma barbárie industrial, mas a guerra não esperava por métodos tradicionais. Kaiser aplicou técnicas da linha de montagem de automóveis e engenharia de construção civil em seus estaleiros em Vancouver, Washington. O resultado foi a classe Casablanca, porta-aviões de escolta construídos do zero. A inovação estava na modularidade. Seções inteiras dos cascos e do convés eram pré-fabricadas em grandes edifícios de montagem no interior e depois transportadas para os estaleiros para serem soldadas. Isso permitiu que inúmeras equipes trabalhassem simultaneamente em diferentes partes do navio. O tempo de construção, que para os primeiros navios convertidos era de 8 meses, caiu para 3 meses e meio no pico da produção. Kaiser transformou a indústria. A força de trabalho, que incluía muitas mulheres, as famosas Rosie the Riveter, muitas sem experiência industrial prévia, operavam equipamentos de soldagem e guindastes, trabalhando em 3 turnos ininterruptos. O estaleiro Kaiser atingiu um ritmo impressionante. Um novo porta-aviões de escolta era comissionado a cada 7,3 dias. 50 navios da classe Casablanca foram encomendados. A primeira, a USS Casablanca, foi comissionada em julho de 1943. Exatamente um ano depois, a 50ª, a USS Munda, estava pronta. Kaiser estava lançando porta-aviões mais rápido do que alguns estaleiros conseguiam construir destroyers. Os números globais contam a história do poder industrial americano. Dos 151 porta-aviões construídos pelos Estados Unidos durante toda a Segunda Guerra Mundial, 122 eram porta-aviões de escolta. Essa avalanche de cascos, embora lentos e minimamente armados, garantiu a presença e a persistência que Roosevelt havia previsto. Eles eram adequados, baratos e, acima de tudo, numerosos. Essa produção em escala massiva forneceu a base de onde a próxima evolução tática surgiria. Com os U-boats forçados a permanecer submersos por longos períodos, o próximo passo seria armar o Avenger com uma arma que caçaria o submarino no silêncio da profundidade. Próxima parte. O que era o FIDO, o torpedo teleguiado Mark 44, e como essa arma, juntamente com uma ousada manobra de captura, garantiu que a marinha do Sibir Streltsy não apenas afundasse os U-boats, mas também roubasse seus segredos mais valiosos. Com a produção em série do CVS consolidada, a guerra anti-submarino evoluiu de uma caça reativa para uma ofensiva científica. O Grumman Avenger, já provado em combate, tornou-se a plataforma ideal, capaz de operar em condições climáticas adversas e coordenar ataques com navios de superfície. A tática de saturar vastas áreas oceânicas com padrões de busca tornava impossível para os U-boats operarem sem serem detectados. Mas a verdadeira revolução veio com a introdução do torpedo acústico teleguiado Mark 44, apelidado de FIDO no início de 1944. Até então, o mergulho rápido era a melhor defesa do submarino. O FIDO inverteu essa lógica. Lançado nas proximidades de um U-boat em mergulho, o torpedo era atraído pelo som das hélices e dos motores. Os comandantes alemães descobriram, para seu horror, que a manobra de emergência para escapar, o ruído do mergulho e das máquinas, agora atraía a própria arma que estavam tentando evadir. O FIDO garantia que o U-boat não tivesse refúgio no silêncio do fundo do mar. Sua presença no arsenal aliado aumentou o terror e o estresse psicológico das tripulações alemãs, forçadas a mergulhar cada vez mais fundo, consumindo baterias preciosas. O ápice dessa guerra de inteligência e audácia ocorreu em 4 de junho de 1944. O grupo de tarefa da USS Guadalcanal, um porta-aviões de escolta irmão da Bogue, localizou o U-505. O capitão Daniel Gallery havia treinado sua tripulação por meses para uma missão que era impensável: capturar um U-boat intacto. Após 8 horas de perseguição implacável com cargas de profundidade, o U-505, sem energia nas baterias e incapaz de escapar, foi forçado a emergir a cerca de 150 milhas da costa do Saara espanhol. O procedimento padrão era afundar o submarino com fogo de canhão.
No entanto, Gallery ordenou que seus navios segurassem o fogo. Enquanto a tripulação alemã abandonava o navio, presumindo que seria afundado, um grupo de abordagem, liderado pelo tenente Albert David, transferiu-se de um contratorpedeiro para o U-505. Eu não teria acreditado na ousadia se não tivesse acontecido. Eles invadiram o submarino, que teoricamente estava cheio de cargas de demolição prontas para explodir, e conseguiram desativar as cargas de afundamento. Foi a primeira captura de um navio inimigo no mar pela Marinha do Sepulcro desde a Guerra de 1812. O U-505 rendeu um tesouro de inteligência, incluindo uma máquina Enigma em funcionamento, códigos e detalhes de rotas de patrulha. Essa inteligência permaneceu classificada durante toda a guerra. O porta-aviões de escolta não só destruía U-boats, ele os roubava. O sucesso dos CVEs no Atlântico estava comprovado. Eles haviam fechado o buraco negro e quebrado o moral de Dönitz, mas o destino reservava um teste de sobrevivência ainda mais brutal para esses navios descartáveis em um teatro de guerra totalmente diferente, onde não enfrentariam submarinos, mas sim o poder de fogo dos maiores encouraçados do planeta. Próxima parte. Como um punhado de porta-aviões de escolta sem blindagem conseguiu enfrentar e sobreviver ao encouraçado japonês Yamato, em uma batalha que os historiadores chamariam de a ação mais galante da história da Marinha dos Estados Unidos. A guerra no Atlântico estava praticamente decidida, e a maioria dos porta-aviões de escolta foi reatribuída ao Pacífico, onde desempenhariam um papel totalmente diferente: apoio a desembarques anfíbios. Mas em outubro de 1944, a Batalha de Samar expôs a terrível vulnerabilidade desses navios e, ao mesmo tempo, sua inesperada capacidade de sacrifício. 6 CVEs do grupo de tarefa TF-3, sob o comando do almirante Clifton Sprague, encontravam-se em uma patrulha de rotina quando de repente toparam com a Força Central Japonesa. O choque foi imediato e total. O grupo japonês incluía encouraçados massivos, entre eles o Yamato, com seus canhões de 18 polegadas. A situação era impossível. Os CVEs, construídos para caçar submarinos e com velocidade máxima de 18 nós, eram navios mercantes com um convés de voo. Eles não tinham blindagem para resistir a um tiro de canhão. A frota de Sprague estava totalmente superada em poder de fogo, alcance e velocidade. Se a força japonesa rompesse, as praias de invasão de Leyte, repletas de transportes e milhares de soldados, seriam aniquiladas. Sprague tomou uma decisão de desespero e coragem: lançar todas as aeronaves disponíveis, sem se importar com a munição. Torpedeiros Avenger voaram carregando cargas de profundidade destinadas a U-boats, ou foguetes para apoio terrestre. Alguns aviões decolaram sem armamento, fazendo corridas secas ousadas apenas para distrair os artilheiros japoneses. Enquanto os aviões atacavam, os destroyers de escolta carregaram heroicamente a linha inimiga, lançando torpedos e usando seus canhões de 5 polegadas contra encouraçados e cruzadores. Eles foram aniquilados um por um, mas compraram um tempo precioso. Por 2 horas e meia, os porta-aviões de escolta, lentos e desajeitados, manobraram sob o fogo pesado do Yamato. A USS Gambier Bay foi atingida repetidamente por cruzadores, perdendo potência e afundando com 147 tripulantes. A USS St. Louis sobreviveu ao fogo de superfície, mas foi atingida pelo primeiro ataque kamikaze organizado da guerra, explodindo e afundando minutos depois. O custo foi severo, mas o sacrifício funcionou. A ferocidade da defesa e a confusão japonesa convenceram o almirante Kurita de que ele enfrentava porta-aviões de frota. Ele recuou. Os Baby Flat Tops haviam resistido de igual para igual contra encouraçados. Sua vulnerabilidade era terrível, mas sua resiliência salvou a invasão. O que o destino final desses navios, que mudaram o curso da guerra, nos diz sobre o verdadeiro valor da inovação e da coragem? A análise pós-guerra confirmou o que as tripulações já sabiam. O porta-aviões de escolta não era um paliativo, era a chave para a vitória no Atlântico. Os grupos Hunter-Killer de CVEs americanos foram responsáveis por afundar 53 submarinos alemães. Eles fecharam o buraco negro e garantiram que 15 milhões de toneladas de suprimentos cruciais chegassem à Grã-Bretanha no período mais crítico da guerra.
A visão estratégica do presidente Roosevelt foi totalmente vindicada. Ele, o civil sem experiência naval, havia compreendido que a guerra moderna exigia soluções não convencionais. A vitória não era sobre ter os navios mais rápidos ou mais blindados, mas sim sobre ter navios adequados, construídos em quantidade suficiente para dominar o espaço de batalha. A produção industrial maciça garantiu que a maré virasse. O almirante Dönitz, em suas memórias, admitiu a derrota imposta por esses navios. Ele escreveu que o surgimento dos porta-aviões de escolta forçou uma reconsideração completa das táticas submarinas. O estresse psicológico sobre as tripulações alemãs foi devastador. O submarino, antes um predador silencioso, era agora uma armadilha. Eles eram forçados a permanecer submersos por dias, sofrendo de envenenamento por dióxido de carbono e falhas nas baterias, apenas para evitar a detecção aérea. O destino final dos CVS é a maior ironia de seu sucesso. Dos 122 construídos pelos Estados Unidos, apenas 6 foram perdidos para a ação inimiga, um índice de perdas notavelmente baixo. Eles se provaram tão resilientes quanto seus primos maiores. No entanto, por terem sido projetados para uma crise específica, eles se tornaram obsoletos assim que a ameaça U-Boat desapareceu. Nenhum porta-aviões de escolta da Segunda Guerra Mundial sobreviveu como navio-museu. Eles foram desmantelados ou vendidos para outras nações. Eles fizeram seu trabalho tão bem que nada mais como eles foi necessário. Eles não sobreviveram como monumentos de aço, mas seu impacto perdura na doutrina naval moderna, que integra a guerra anti-submarino e valoriza a presença contínua sobre a velocidade. Os navios que a Marinha chamou de descartáveis demonstraram que o poder industrial e a inovação tática podem superar a doutrina ortodoxa. Eles provaram que o julgamento de um presidente pode ser mais acertado do que décadas de experiência profissional. Eles transformaram os caçadores em presas. Se esta história de resiliência e inovação te tocou, me diga nos comentários. Qual foi a maior surpresa tática para você? A captura do U-505 ou a defesa de Taft III contra o Yamato? Sua opinião é importante, mesmo que seja anônima. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais narrativas de guerra. Eles eram os navios que não deviam existir, mas venceram a guerra.